Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre quanto rende R$ 1.000 investido no mercado imobiliário. E para isso eu vou fazer uma comparação entre imóveis físicos e títulos imobiliários. Fique até o final desse vídeo, porque o que eu vou mostrar para vocês é bastante diferente do que a gente vê na maior parte dos canais de finanças aqui do YouTube. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Fabrício Bragato e aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário de uma maneira simplificada para você que quer investir nesse mercado ou para quem quer apenas realizar o sonho da sua casa própria. Novamente, pessoal, rapidinho, eu quero lembrar vocês que toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, eu publico um novo vídeo aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, faça isso agora, já deixa a sua curtida e compartilhe esse conteúdo para que a gente possa atingir e ajudar o máximo de pessoas possível. Como eu disse no vídeo anterior, se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhada. Existem diversas formas de se investir no mercado imobiliário, seja através de imóveis físicos, como apartamentos, casas, galpões industriais e salas comerciais, até títulos imobiliários, como LCIs, fundos imobiliários e CRIs. De uma maneira geral, esses títulos estão pagando aproximadamente 14% ao ano na data que eu estou fazendo esse vídeo aqui, no começo de dezembro. Mas esse valor pode oscilar dependendo da taxa básica de juros que a gente tem no Brasil, que pode subir ou descer de acordo com a inflação e com as políticas adotadas pelos governos. Mas agora eu vou mostrar alguns desses investimentos que estão disponíveis e eu vou mostrar também para vocês aqui uma análise comparativa que eu fiz entre alguns desses investimentos. Então vamos lá. Aqui, pessoal, primeiro a gente vai analisar alguns fundos imobiliários e eu já vou explicar o segundo tipo de investimento que nós vamos analisar e o porquê que eu estou escolhendo esses dois, tá? Então eu peguei os 10 maiores fundos imobiliários do IFIX. Para quem não sabe, pessoal, e para quem não assistiu os meus vídeos em que eu explico sobre fundos imobiliários, vou deixar a playlist aqui em cima. O IFIX é o índice que replica o desempenho de 108 fundos imobiliários disponíveis no Brasil. Ele é como se fosse o Ibovespa, né, quando a gente fala de ações. Porque o Ibovespa, ele replica o desempenho de uma carteira de investimento, de ações na Bolsa Brasileira. A mesma coisa acontece com o IFIX, só que para fundos imobiliários. Aqui eu peguei os dados do dia 22/11, né, dia 22 de novembro. Peguei o dado que a gente tinha em 2021, nessa mesma data, e o dado que a gente tem nesse dia aqui, 22, claro. E aqui a gente tem o desempenho do valor das cotas. Isso aqui é somente a valorização das cotas, não tem nada a ver com os dividendos que são pagos. Tá? Então a gente teve uma rentabilidade média de todos esses fundos de menos 3,86. E é esse primeiro item que eu estou mostrando para vocês aqui. Então eu peguei o dividendo desses fundos e somando tudo, eu tenho essa rentabilidade aqui, que vai me dar esse subtotal aqui, se eu aplicar R$ 1.000. E a rentabilidade acumulada, a gente teve uma pequena perda aqui de R$ 38. Então o nosso resultado, se a gente investisse nos 10 maiores fundos imobiliários do IFIX, seria de R$ 76,70, né, que dá aproximadamente 7,67% de rentabilidade, de retorno. Mas, né, como vocês podem ver, alguns fundos foram negativos no período, né, se desvalorizaram, alguns outros fundos tiveram suas cotas valorizadas. Então eu peguei o melhor deles, que foi o XPLG11, que também é um fundo que eu já falei para vocês um pouquinho nos vídeos anteriores lá, então vai lá dar uma olhada naquela playlist que eu falo de diversos segmentos de fundos imobiliários. Bom, pegando o resultado dele, tem um dividendo aqui que foi pago nos últimos 12 meses de 8,29, então dá 82,90, mais a rentabilidade da cota, né? Quanto que a cota se valorizou, que daria 11,76. Nesse caso, a gente tem um retorno de R$ 200, um pouquinho mais de R$ 200, que é o equivalente a 20%. Que é uma ótima rentabilidade quando a gente analisa investimentos de baixo risco. Mas tem um ponto muito importante, pessoal, que a maior parte dos influencers de finança não vão te explicar. É muito fácil você pegar a rentabilidade passada, né, falar, esse daqui teve a melhor rentabilidade entre esse grupo aqui que eu selecionei para você. E aí, é lógico, né, vai mostrar uma rentabilidade muito superior. Só que o problema aqui é você acertar isso, né? Como é que você poderia, há um ano atrás, saber que esse seria o fundo imobiliário com a maior rentabilidade? Isso é impossível. Você precisa fazer uma série de análises, né? Existe sim o risco de você acabar tendo uma rentabilidade um pouco menor. Do mesmo jeito que imóveis físicos também têm esse risco, que é o próximo tipo de investimento que eu vou mostrar para vocês. E aqui estão dois dos meus imóveis que eu tenho em São Paulo, tá? O primeiro dele é um apartamento que eu tenho no Brooklyn, na zona sul de São Paulo, e eu paguei nele, em 2020, R$ 640 mil. Hoje, ele me dá um aluguel mensal líquido
de R$4.000. Então já estou descontando aqui o imposto de renda, tá, pessoal? Isso aqui vai me dar 48 mil por ano, que dá uma rentabilidade anual de 7,5%. E aí, quando as pessoas falam para vocês, e quando a maior parte dos vídeos que eu assisti falando sobre esse tipo de assunto, eles mostram apenas isso e falam que não compensa. Então é muito melhor você investir no fundo imobiliário, no renda fixa, em ações, ou seja lá o que for que te venderem aqui no YouTube. Mas eles esquecem de considerar a valorização do imóvel. É óbvio, pessoal, isso daqui é um valor teórico, né, porque eu não vendi esse imóvel ainda. Mas, né, esse imóvel especificamente que eu tô falando para vocês, ele tá sendo anunciado lá por cerca de 800 mil reais. Então, para ser um pouco mais conservador, eu joguei aqui 750 mil reais. Eu tenho uma valorização aqui de 93.500, já descontada a alíquota do imposto de renda de 15%. Anualmente, esse investimento que eu fiz me rende aproximadamente 47 mil, que dá 7,5%. Então, aqui, se eu investisse o equivalente a R$1.000, né, se eu considerar para nossa análise, daria 73 e uma rentabilidade total de 148 reais, que é aproximadamente 14,8% ao ano, que é uma ótima rentabilidade, né? Se a gente comparar até mesmo com renda fixa que eu comentei com vocês anteriormente. Só que a gente precisa entender que renda fixa está muito atrelada à inflação. Então, quando a inflação está muito alta, que é o caso, né, que a gente teve esse ano, a rentabilidade sobe, junto com a taxa de juros, a taxa básica, que é a nossa Selic. Então, nesse gráfico aqui, a gente consegue avaliar, né? Lá em 2016, a gente teve uma inflação ali por volta de 11%, depois ela caiu. Ela ficou ali num patamar de 4% e começou a subir em 2021, que é um tema que eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores também. Aqui, né, metade desse ano, a gente teve o pico da inflação, que foi por volta de 12%. E ela começou a ceder ali a partir de julho, tá? E hoje a gente está no patamar aqui de 6,5, né, até abaixo disso. E aqui a gente consegue ver da mesma forma. Então a gente teve uma inflação que subiu e também tivemos a taxa de juros que subiu, depois ela começou a cair. Aqui a gente chegou no patamar mais baixo, né, que foi no ano passado dos últimos anos, né, da última década aqui no caso. E depois, eu acho que até mais, ó, acho que nunca teve, né, desde o início da série histórica aqui, ó, que foi antes de 2000, nunca teve uma taxa de juros tão baixa. Mas, né, voltando aqui, a gente pode observar que a gente teve uma elevação dessa taxa. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? A renda fixa, ela nem sempre vai pagar, né, 14% ao ano, 15%, 13%, dependendo de onde você investir, risco que você tomar, né, porque renda fixa também tem risco, né, já que você está investindo na dívida de uma empresa, ou muitas vezes você está emprestando dinheiro seu para um banco, por exemplo, né, e vamos supor que esse banco quebre ou que tem algum tipo de inadimplência aí por conta desse banco. Então, existe um risco sim, tá, na renda fixa, assim como existe em todos os tipos de investimento que você pode ter. Portanto, num momento de taxas de juros mais baixa, você vai ter uma rentabilidade menor. Diferentemente do imóvel, quando a taxa está mais baixa, é quando o valor dele dispara, tá? Que foi o que aconteceu no ano passado. Então, por que eu também tive uma boa rentabilidade nesse imóvel que eu comprei em 2020? Porque em 2021 os valores dos imóveis subiu bastante. Inclusive, né, ainda estão subindo, né, para essa categoria de imóvel que eu comprei, que é um imóvel novo, que é um imóvel muito bem localizado, né? Ele tem uma estrutura muito boa, né? Eu soube escolher isso da melhor forma. E é isso que eu trago para vocês aqui no canal, né? O conhecimento para vocês tomarem as melhores escolhas e terem a valorização máxima ali dentro daquilo que vocês querem investir. Portanto, se vocês ainda não seguem o canal, faça isso agora, deixa sua curtida aqui nesse vídeo e compartilhe com as pessoas que você conhece para que a gente possa atingir e ajudar o máximo de pessoas possível. E aqui, analisando o segundo imóvel que eu trouxe para vocês, foi um imóvel que eu já comprei um pouco antes, né? Já tem cerca de 4 anos que eu peguei as chaves desse apartamento. Paguei 235 mil na época. Ele me paga esse valor do aluguel líquido também e dá essa rentabilidade. Olha a diferença, pessoal. Isso aqui eu falei no vídeo também, que eu vou deixar aqui em cima, sobre o tamanho dos imóveis, né? O imóvel menor e mais barato, ele tem um retorno sobre esse investimento, quando a gente fala do aluguel, muito melhor do que os grandes imóveis mais de alto padrão, que é esse caso desse primeiro apartamento que eu mostrei para vocês. A valorização dele
foi de 235 para 300 mil, né, 65 mil, que dá aproximadamente 16 mil por ano. Essa é a rentabilidade do investimento em si, né, do valor inicial. Então aqui a gente vai ter 164, quase 165, né, que é aproximadamente 16,5% de retorno, tá? E aí, pessoal, da mesma forma que eu considerei uma estimativa menor ali, eu considerei para cá, porque os imóveis nesse mesmo condomínio que eu tenho esse apartamento, eles estão ali girando em torno de 350, 330 mil reais, então eu tô considerando 300 mil aqui. Até por essa questão de desconto de imposto e tudo mais. E aí tem um ponto importante também, pessoal. Por que que aqui eu não considerei a valorização com o imposto de renda daqui? Porque existe uma regra, né, uma lei, que determina que imóveis de até 440 mil reais não necessitam de pagamento de imposto de renda. Mas esse é um vídeo que eu vou fazer no começo do próximo ano, que eu vou mostrar ali naquele momento de declarar imposto de renda, eu vou mostrar a minha declaração para vocês, vou mostrar como que eu declaro os meus títulos imobiliários, fundos imobiliários, renda fixa e imóveis também, tá? Para você saber como é que funciona e principalmente explicar essas regrinhas de quem vende imóveis abaixo desse valor que não precisam pagar imposto de renda, desde que este seja o único imóvel que você vendeu dentro de 5 anos. Então, qual seria o melhor investimento? Depende, pessoal. Eu mostrei aqui alguns investimentos que eu analisei, alguns investimentos que eu tenho, mas isso não significa que eles sejam os únicos, tá? Isso vai depender também de vários fatores. Às vezes você mora numa cidade que a rentabilidade do imóvel físico ela é um pouco inferior, né? E num momento de inflação alta como que a gente está, pode ser que valha mais a pena você ter um título atrelado à inflação, né? A Selic, CDI, ou seja lá qual for, ou até mesmo renda fixa, né? Que determina ali 15, 16%. E é lógico, né? Eu tô falando aqui de você investir R$1.000. Então, você não vai poder comprar um imóvel físico com R$1.000. Então, o que eu tô trazendo para vocês é apenas um comparativo entre a rentabilidade. Se você tem 1.000, 3.000, 5.000, isso também vai influenciar na rentabilidade, porque você vai ter alguns títulos de renda fixa ou até mesmo de renda variável, mais atrelada à inflação, que eles vão te pagar um prêmio maior se você investir um capital maior. Então, a partir de 5.000, né, alguns tipos de investimento de renda fixa, eles são acessíveis para quem tem mais de 5.000, 10.000, 50 mil reais. Então, isso vai depender da sua situação, de dinheiro que você tem disponível para investir naquele momento. Tem a questão do prazo também, né? Você comprar um fundo imobiliário ou um imóvel, são investimentos de longo prazo, que você vai ter um retorno e uma valorização depois de algum tempo. Já a renda fixa, você tem várias datas. Você tem alguns que vencem em 6 meses, 3 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, né? Que eu estava vendo há um tempo atrás. Se você quiser que eu fale um pouco mais sobre esses investimentos, né? LCI, CRI, detalhadamente, deixa aqui no comentário. E se você quer adquirir seu imóvel, investir em algum imóvel e não tem ideia de por onde começar, nós no Grupo Bragato temos uma equipe de especialistas para ajudar vocês em todo esse processo. Desde a busca e escolha do imóvel até a análise da documentação e das contrapartes envolvidas na negociação. E o mais importante é que a nossa consultoria ela é totalmente independente. Nós não somos nem imobiliárias e nem corretores de imóveis. Então, nosso papel é mostrar realmente a melhor opção para você. Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, fale com a gente através dos contatos fixados na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no canal, façam isso agora, deixa sua curtida e compartilhe esse conteúdo para que a gente possa auxiliar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.